Revelação emocionante. Mensagem da minha neta. Transforma tudo em apenas 30 minutos. Ana estava naquela tarde quente, com o cheiro dos bolos recém-assados invadindo cada canto da sua casa. A brisa leve atravessava a varanda e a fazia sentir as memórias da infância de Luísa, sua neta querida. O coração da avó sempre batia mais forte quando Luísa entrava pela porta, com seus sonhos e anseios borbulhando como a água que borbulhava na panela. Mas, naquela semana, algo mudou. O brilho nos olhos de Luísa parecia mais intenso, mas também carregava uma sombra de angústia. Ana sabia que a pressão da adolescência estava pesando sobre os ombros da menina. Vovó, eu quero me mudar para a capital. A frase ecoava na mente de Ana como um descascador de cebolas, fazendo seu coração despedaçar em camadas de emoção. Era como se o mundo tivesse parado. Ana fechou os olhos, imaginando quão solitário seria a casa sem o riso contagiante de Luísa. E a ideia de perder a conexão que tinham era algo que a consumia por dentro. Ela lembrava-se de como havia dedicado sua vida à família. Era como se tivesse moldado cada pedaço de si mesma no crescimento da neta. Os brinquedos espalhados pelo chão, as conversas ao pôr do sol, cada bolinho assado para celebrar pequenas conquistas. Como poderia deixar tudo isso para trás? Num momento de desabafo, Luísa soltou o peso que trazia. Vovó, eu preciso ser eu mesma, preciso tentar o mundo lá fora. O desespero que se instalou no peito de Ana era palpável. Tudo nela gritava para segurar a neta. E, como se uma luz tivesse se acendido, uma ideia surgiu. E se eu escrevesse uma carta? Uma carta que de certa forma expressasse tudo o que sou e o que sinto. Ana começou a rascunhar palavras enquanto a cozinha continuava a aquecer com o aroma do bolo de cenoura. Ela queria que Luísa soubesse que, mesmo à distância, o amor delas era inquebrável. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Ah, conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. Assim que a carta ficou pronta, Luísa a encontrou. As letras curvadas de Ana foram como uma onda de carinho e sabedoria. Lágrimas começaram a escorrer no rosto de Luísa enquanto lia. Vovó, você não sabe o quanto eu te admiro. Você me deu força em tantos momentos e agora eu preciso ser forte para seguir meus próprios passos. Cada palavra da neta era como um bálsamo na alma de Ana, trazendo à tona memórias de risadas, de histórias contadas à beira da cama. Mas, numa reviravolta inesperada, Ana sentiu um misto de euforia e dor ao perceber que sua neta já não era mais aquela menininha que corria atrás dela na casa. A história delas estava se desenhando como um quadro de luz e sombra, uma dança entre a saudade e a esperança. Com o coração acelerado e a mente confusa, Ana se viu cercada por uma tempestade de sentimentos. O que fazer a seguir? Como libertar Luísa sem soltar seu coração? Enquanto olhava para o céu estrelado da varanda, reflexões começaram a tomar conta de sua mente. Tudo o que elas viveram, todas as memórias e a certeza de que a vida seguia seu curso. Mas, no fundo, uma pergunta inquietante se instalou. E se eu perdi Luísa para sempre? Nesse momento de agonia, a campainha soou. O som ecoou pela casa, interrompendo o turbilhão de pensamentos. Vovó, eu quero conversar sobre a carta. O coração de Ana acelerou e, com isso, a esperança renovada de que tudo poderia ser um novo começo. O que poderia significar essa conversa para elas? Ana respirou fundo, tentando controlar a tempestade dentro de si enquanto se dirigia à porta. O nervosismo transitou de seu estômago para a garganta e cada passo parecia carregar o peso de 1000 lembranças.
Quando abriu a porta, Luísa estava lá, com as bochechas levemente úmidas. Seus olhos brilhavam não apenas por causa da emoção, mas também da determinação que começava a se consolidar. Vovó, você precisa saber uma coisa, ela disse, a voz firme, como se tivesse ensaiado aquelas palavras uma e outra vez. Ana acenou com a cabeça, pedindo para que Luísa entrasse. Assim que a neta tomou assento na mesa, a avó já percebeu que a conversa seria mais intensa do que imaginara. O aroma do bolo de cenoura misturava-se com a tensão no ar, criando uma atmosfera de aconchego, mas também de expectativa. Depois que eu li sua carta, eu parei para pensar de verdade. Parece que você me mostrou um caminho que eu não queria ver, começou Luísa, passando a mão sobre a mesa como se quisesse criar um laço invisível entre elas. Eu sei que a mudança me assusta, mas deixar você também me assusta. Eu não quero que você sinta que está me perdendo. Ana sentiu o coração disparar. Cada palavra da neta atingia um ponto sensível. As distâncias podem ser lógicas, mas a conexão entre as duas sempre foi mais forte, como um laço que nunca se rompe. Luísa, amor, eu só quero que você seja feliz, mas a cada passo que você dá em direção ao seu sonho, parece que eu vou perdendo um pedaço de você, Ana confessou, a voz embargada pela emoção. A jovem sorriu timidamente, agora com uma compreensão mais profunda de que a avó também tinha suas fragilidades. Mas, vovó, você não precisa se sentir assim. Eu estarei sempre voltando e levarei você comigo de alguma forma. Não estou fugindo de você, estou buscando quem eu sou. O diálogo fluía e Ana se sentia mais aliviada. As angústias e dilemas que a oprimiam começaram a se dissipar, dando lugar a uma clareza resplandecente. Você tem razão. A vida é feita de encontros e despedidas. Quero que você viva, assim como fiz quando era jovem, disse Ana com um brilho nos olhos, um reflexo do orgulho que sentia. O tempo pareceu parar naquele momento, mas logo o olhar de Luísa se apagou novamente. Vovó, eu não quero decepcioná-la, e se eu falhar? A insegurança voltou a invadir a expressão de Luísa. Ana segurou a mão da neta, unindo suas vidas de uma forma quase mágica. As falhas são parte da nossa jornada. Você nunca vai me decepcionar. Eu estarei aqui, torcendo por você e aprendendo com suas experiências. A vida é um aprendizado constante, disse Ana, e um fio de esperança se formou entre elas. A conversa tomou outros rumos, abordando sonhos, medos e a promessa de viagens conjuntas, mesmo que cada uma seguisse seus caminhos. Mas, antes que o clima de descontração se estabelecesse plenamente, o celular de Luísa vibrou com uma mensagem. Certa de que a vida a chamava, a jovem olhou rapidamente para a tela e então voltou o olhar para a avó. Vovó, preciso responder isso. É sobre a mudança. Na verdade, sei que você vai adorar ouvir, ela disse, a excitação salpicando seu rosto, mas uma sombra de hesitação ainda pairava no ar. Ana percebeu que aquele momento era crucial e poderia determinar a próxima fase da relação delas. O coração de Ana batia forte. O que aquela mensagem significava realmente? A incerteza enchia o globo ocular da avó com expectativa. O que você sabe que eu vou adorar? Questionou, a curiosidade agora na palma de sua mão. As palavras arranjaram-se sufocadas entre os lábios de Luísa, como se houvesse mais emoções do que o espaço permitiriam. Uma oportunidade inesperada, vovó, algo que pode mudar tudo de novo. E enquanto o mundo parecia entrar em silêncio, Ana percebeu que mais uma reviravolta estava prestes a ocorrer. O que seriam aquelas mudanças e como elas afetariam a relação delas? A tensão na sala era palpável. Luísa hesitou antes de olhar novamente para a tela do celular, como se as palavras nela pudessem moldar seu destino. A avó observava com os olhos fixos na neta, seus pensamentos voando entre a expectativa e o medo. O que poderia ser tão importante? Luísa, você me deixou curiosa. O que a mensagem diz? Insistiu Ana, forçando um sorriso que mal disfarçava a ansiedade. É uma proposta de trabalho, em São Paulo, Luísa revelou.
as palavras escapando como se fossem mais do que uma simples informação. Uma equipe de um projeto que eu sempre sonhei em fazer parte me convidou para um estágio. Eles querem me conhecer e consideram que eu tenho potencial. Ana sentiu um misto de orgulho e preocupação engolir suas emoções. São Paulo? Isso é ótimo, amor. Mas e a distância? É apenas um estágio, vovó. É temporário, mas se der certo pode ser uma porta aberta. Eu não esperava, mas eles viram algo em mim. A empolgação de Luísa era contagiante, mas a avó não conseguia deixar de sentir uma pontada no coração. E você, está realmente preparada para isso? Ana perguntou, buscando a profundidade da resposta de Luísa. São Paulo é uma cidade grande e a vida lá pode ser muito diferente. Eu não sei, vovó, mas se eu não tentar, como vou saber? É essa a oportunidade que sempre esperei, mas, ao mesmo tempo, não quero te deixar angustiada. A voz da jovem por um momento falhou, como se as lágrimas pudessem substituir qualquer palavra. Ana se levantou e caminhou até a janela, observando o movimento da rua. Os carros passavam como as fases da vida, sempre em movimento, sem olhar para trás. Sabe, quando eu tinha a sua idade, eu também tive uma chance como essa. Entrei numa jornada sem saber onde iria dar, e eu não trocaria nada por isso, por mais que tenha sido difícil. Mas você não ficou sozinha, vovó. Isso é diferente, Luísa retrucou, seu olhar agora mais intenso. A frustração estava à flor da pele, mas acompanhada de uma esperança que pulsava entre elas. Ana se virou, determinada a transmitir seu coração. A solidão pode ser assustadora, mas você não está sozinha. Cada escolha que você faz molda quem você é, e a verdade é que eu sempre estarei aqui por você. Não quero que meu sonho fique entre nós duas, Luísa respondeu, lenta, mas com a determinação que estava começando a se fixar. Ana percebeu que a luta interna da neta era um reflexo da própria batalha que havia enfrentado ao longo dos anos. Luísa puxou o celular de volta, olhando para a mensagem mais uma vez. Eles precisam de uma resposta rápida. Eu só queria ter certeza de que você está ao meu lado. Você me dá força, vovó. A sua história me inspira. Ana caminhou até a neta, envolvendo-a em um abraço apertado. Escolha o que você deseja, minha filha, mas não se esqueça de voltar e me contar tudo. Amor e sonhos podem coexistir, mesmo que a distância seja encontrada na viagem. A jovem respirou aliviada. Os olhos de Ana brilhavam como os de uma mãe que viu a filha descobrir seu caminho. Mas, ainda assim, havia uma sombra no coração da avó, um rescaldo de medo. Vovó, quando eu voltar, vamos planejar a nossa viagem juntas. E quem sabe podemos explorar mais do mundo juntas, sugeriu Luísa. Ana sorriu, mesmo com o coração apertado. Eu adoraria isso, mas por trás do sorriso o vento de incerteza soprava. Assim que Luísa se afastou para responder à mensagem, Ana notou algo na expressão da neta. Era a determinação, mas também um calafrio de insegurança. O passado e o futuro colidiriam em breve, e Ana não sabia qual seria o impacto dessa escolha. O que estava prestes a mudar nas vidas delas? Espero que você esteja realmente pronta, Luísa, murmurou Ana para si mesma, a apreensão enraizada. E ali, naquele pequeno espaço de tempo, a vida se preparava para uma nova reviravolta. O telefone tocou e a mensagem seguinte de Luísa a fez tremer, como se um novo destino estivesse prestes a se desvelar. O toque do celular ecoou na sala, interrompendo o silêncio que pairava entre Ana e Luísa. Ambas sentiram o peso das expectativas se acumular no ar pesado, como uma tempestade prestes a estourar. Luísa olhou para a tela, as mãos tremendo um pouco, seu coração acelerado. A mensagem a fez conter a respiração. Vovó, ela começou quase em um sussurro. Eles disseram que se eu aceitar, a entrevista será amanhã. Os olhos brilhantes de Luísa refletiam uma mistura de excitação e medo. O vento da vida estava soprando em sua direção com toda a força. Ana, por sua vez, não conseguiu esconder a ansiedade que começava a se instalar em seu peito.
Amanhã? Tão rápido? O tempo parecia ter ficado repentinamente mais escasso. Era um salto imenso para a neta e a avó se sentiu tomada por um turbilhão de emoções. Você tem certeza de que quer fazer isso? É a minha chance, vovó. Não posso deixar passar. Se entrar para essa equipe, eu vou aprender tanto e, quem sabe, até me destacar. Luísa explicou, elevando a voz um pouco mais do que pretendia, como se a paixão pudesse afastar suas inseguranças. Ana sentou-se novamente ao lado da neta, observando a luta que se desenrolava nos olhos jovens. Você entende que isso pode significar uma mudança definitiva na sua vida? Você pode ficar longe por mais tempo do que imagina? As palavras da avó eram carregadas de amor, uma forma de protegê-la do que não poderia ser desfeito. Eu sei, mas e se eu não tiver essa oportunidade de novo? E se for a única chance de realizar meu sonho? Luísa rebateu, os olhos se enchendo de lágrimas. Ela estava na linha tênue entre a gratidão e o medo. O que eu faço se não tentar? Diante da intensidade da neta, Ana sentiu seu próprio coração apertar. As lembranças de sua juventude invadiram sua mente, as escolhas difíceis, as promessas feitas a si mesma. Luísa, eu não quero que você se sinta pressionada, mas eu quero que você também saiba que mesmo nessa jornada, às vezes nós encontramos dificuldades que nos deixam sem chão. E se eu ficar perdida? Luísa questionou, a vulnerabilidade à flor da pele. Às vezes, nós nos perdemos para nos reencontrar. Isso faz parte da vida. Ana tentou confortá-la, segurando sua mão. O que importa é que eu estarei aqui, sempre, e mesmo que a distância pareça imensa, nosso amor é maior. O coração de Luísa se aquecia e ela começou a sentir que a resposta estava mais próxima do que pensava. A empolgação misturada à ansiedade criava uma nova energia dentro dela. Eu vou aceitar, vou para a entrevista. Ana olhou com orgulho, mas seu instinto avisava que essa decisão não seria fácil. Eu sou tão orgulhosa e estarei torcendo de todo o coração. Mas, por favor, tenha cuidado e lembre-se de que eu sempre estarei aqui, mesmo que longe. Prometo, vovó. Luísa sorriu, agora decidida. Era um passo para seu futuro e a realidade do que estava por vir começava a se desenhar em sua mente. Enquanto Ana e Luísa compartilhavam aquele momento de entendimento, um pensamento ansioso passou pela mente de Ana. E se algo inesperado acontecesse? A vida tinha esse jeito estranho de surpreender e as coisas nem sempre saíam como planejado. Com um último toque de insegurança e emoção, Luísa enviou a resposta. Agora, uma nova fase estava prestes a começar. Porém, mal sabiam elas que essa decisão ia desencadear uma série de eventos que mudaria suas vidas para sempre. Assim que o celular silenciou, algo muito além do esperado estava prestes a acontecer e um novo mistério as aguardava no horizonte compartilhado. E se a próxima mensagem trouxesse uma novidade que nenhuma de nós poderia imaginar? Pensou Ana, com um aperto no coração. Luísa sentou-se ao sofá, ainda absorvendo a decisão que acabara de tomar. Com as mãos trêmulas, ela pegou o celular e clicou em algumas redes sociais, distraindo-se por um instante. Mas, no fundo, o frio na barriga a lembrava que a vida estava prestes a mudar. Ana observava a neta com uma mistura de amor e preocupação. O tempo parecia escorregar entre seus dedos e o sinal do celular apitou novamente, resoluto. Era difícil não pensar no que poderia acontecer a seguir. Ambas sabiam que cada segundo contava. A mensagem na tela trouxe um novo sopro de expectativa. Era de uma amiga de Luísa, Clara, com a qual ela havia compartilhado sua intenção de fazer a entrevista. Você não vai acreditar, eu soube de algo incrível. A equipe do projeto tem uma história complicada. Eles costumavam ter um membro que... Luísa franziu a testa, o coração acelerando novamente. O que ela quer dizer com isso? Murmurou para si mesma. Ana se encostou na parede, prestando atenção. O que a Clara disse? Parece que ela está falando de um ex-integrante da equipe.
Dizem que ele teve um desentendimento feio e saiu correndo no meio da reunião. As pessoas disseram que ficou tudo muito tenso depois disso. O que será que aconteceu? Luísa estava fascinada, mas uma sombra de receio começou a se instalar em seu peito. E se eles não aceitarem um novo membro por causa disso? Ana se aproximou, puxando a neta para mais perto. Às vezes, as histórias do passado ainda têm eco no presente, mas você não pode deixar que isso te impeça de seguir seus sonhos. O que aconteceu antes não diz nada sobre quem você é agora. Lembre-se, você está se abrindo para novas possibilidades. Com um sorriso hesitante, Luísa sentiu um calor percorrer seu corpo. A ideia de um possível obstáculo só a tornava mais determinada. Contudo, seu coração ainda batia descompassado. A pressão estava aumentando. Desvencilhando-se dos pensamentos, Luísa checou a resposta de Clara. Ela só diz que, se posso, é bom investigar sobre o ex-integrante e também que as coisas podem não ser o que parecem. Será que estou me metendo em algo maior do que imaginava? Ana, percebendo a confusão da neta, decidiu que era hora de usar sua própria experiência. Luísa, às vezes as coisas não são bem o que a gente acredita. Todos temos nosso peso, o passado, a bagagem, mas o que importa é o que fazemos com isso hoje, e você precisa acreditar em si mesma. É fácil falar, vovó, você nunca teve que lidar com um passado tão tumultuado? Luísa protestou, mas a avó a interrompeu. Olhe, minha jovem, a vida é cheia de sombras, mas só você pode decidir como brilhar diante delas. Não desista rápido, viu? As palavras de Ana ecoaram na mente de Luísa como um mantra. Determinada, ela decidiu que, ao invés de se deixar levar pelo medo, iria explorar mais sobre a equipe. Preciso descobrir mais sobre o que aconteceu. Não quero ser pega de surpresa. A avó concordou, percebendo que isso era apenas o começo de uma jornada, que poderia ir muito além do que ambas imaginavam. E, caso precise, estarei aqui, não se esqueça. Com um último olhar para o celular, Luísa respirou fundo. Era hora de se preparar. No entanto, uma nova mensagem chegou novamente. O coração de Ana disparou, enquanto os olhos de Luísa brilharam com curiosidade. É da Clara de novo. Diz que tem informações mais sérias sobre o que aconteceu e que a história pode ser mais profunda do que pensávamos. As palavras ficaram pairando no ar e o clima da sala mudou instantaneamente. Ambas trocaram um olhar, um misto de ansiedade e expectativa, como se soubessem que algo importante estava prestes a ser revelado. E se essa mensagem mudar tudo o que eu sonhei? Luísa perguntou com um risco de temor na voz. Ana segurou a mão da neta e respondeu. Então, será mais um passo na sua história. Vamos descobrir juntas. Em um instante, tudo parecia prestes a se desdobrar. Elas mal podiam prever que na próxima mensagem estariam prestes a descobrir segredos que a vida tinha guardado para elas. Luísa abriu a mensagem com um misto de ansiedade e curiosidade. O dedo tremia ligeiramente enquanto o coração pulsava. Ela leu em voz alta para Ana, como se suas palavras fossem um feitiço. Oi, Luísa. Eu descobri algumas coisas sobre aquele ex-integrante. Você precisa saber que ele era uma pessoa muito importante na equipe. O desentendimento acabou sendo mais complicado do que parece. Ele saiu por razões pessoais, mas, pelo que eu ouvi, todo mundo ficou arrasado com essa saída. Tem muita coisa envolvida nisso, e a mudança de clima entre os membros do time pode ser um reflexo disso. Se puder, tente falar com o atual coordenador. Ana prendeu a respiração, compreendendo a gravidade das palavras. E o que você está pensando em fazer? Perguntou com um olhar preocupado. Não sei, vovó. Só sei que isso pode ser mais do que simplesmente uma entrevista. É uma chance de entender um pouco mais sobre mim mesma, sobre o que busco na vida. Luísa tocou a tela do celular, ainda sem saber como reagir. Ana puxou a neta para mais perto novamente. Esse é o caminho mais difícil, mas os desafios trazem aprendizado. Se você quer saber mais sobre o passado, precisa seguir em frente. Pode ser que você descubra coisas inesperadas. É verdade,
Mas e se eu não conseguir me conectar com eles? E se eles não aceitarem novas ideias por conta disso? A insegurança retornava, um eco distante de medos que Luísa não sabia que ainda existiam. Às vezes, o que precisamos é confrontar nossos medos. E pelo que você me contou, essa equipe já passou por mudanças significativas. Sua chegada pode ser a oportunidade que eles precisam para se reerguerem. A questão é, você está disposta a correr esse risco? Os olhos de Luísa estavam entreabertos, como se vislumbres de um futuro a intrigassem. Está certo, vovó, eu tenho que tentar. Preciso saber se esse lugar é onde pertenço. O semblante dela iluminou-se por um instante, mas logo foram apagadas pela sombra dos receios. Com a mente em turbilhão, Luísa levantou-se, pegou um caderno e começou a anotar perguntas que gostaria de fazer ao coordenador. Como se organizando para uma missão, ela ficou obcecada por detalhes. Esse lugar e as pessoas, o que aconteceu realmente? Como eu posso ser a diferença que eles precisam? O que posso fazer? Ana observou a neta fervilhando de ideias, sentindo que Luísa estava começando a dar vida a uma nova realidade. Isso mesmo, minha jovem. Pergunte, busque as respostas. Você vai descobrir mais do que imagina. De repente, Luísa parou. Havia algo mais que incomodava. Vovó, e se for o mesmo ex-membro que causou todos aqueles problemas? Como posso lidar com alguém que pode me lembrar de traumas? Ana tocou no ombro da neta, o calor acalmando um pouco a inquietação. Luísa, essa é uma chance de reescrever essa história. Você não é mais a mesma garota. Você cresceu muito e quem está procurando vai encontrar a Luísa que sabe o que quer. Ouvindo isso, Luísa voltou ao celular com determinação. Preciso falar com a Clara. Ela precisa me contar tudo o que souber. Ela digitou rapidamente, aliando suas pernas inquietas numa dança nervosa enquanto digitava. Um momento depois, enviou a mensagem e virou-se para Ana, os olhos brilhantes. Estou começando a sentir que a vida pode ter sentido. Ana sorriu, mas notou a tensão no ar. E agora, está pronta para a próxima etapa? Estou, e quero saber tudo. Luísa respondeu, mas a incerteza ainda pairava como um fantasma do passado. Nesse instante, o celular apitou novamente. A mensagem de Clara era curta, mas impactante. Você precisa ouvir isso de alguém que estava lá. Luísa apanhou o celular, o coração disparando. Sabia que o que estava prestes a descobrir poderia mudar tudo. O que aconteceu de verdade? Estou prestes a descobrir. As palavras ecoaram a sala, enquanto ela sentia o peso da expectativa e da história à sua frente. Luísa respirou fundo e abriu a mensagem de Clara com quase uma reverência. As palavras pulsavam diante dela, como uma batida de tambor que anunciava algo muito maior. O que seria essa revelação? A curiosidade a consumia, porém um medo sutil a cercava, como uma tempestade prestes a desabar. Quem estava lá? O que aconteceu de verdade? Pensou enquanto seus dedos dançavam sobre a tela. Clara parecia saber de algo relevante e a expectativa formava um nó em seu estômago. Uma série de lembranças começou a flutuar em sua mente, momentos de incerteza e dor que achou que já havia superado. Ela estava prestes a reabrir feridas não cicatrizadas. Enquanto a ansiedade pulsava, Ana, percebendo a transformação no rosto da neta, começou a falar. Luísa, lembre-se de que cada desafio traz um aprendizado. Se essa pessoa estiver envolvida, é porque há uma lição ali. Você está pronta para isso? Vai ser difícil, mas eu preciso saber, Luísa murmurou, quase para si mesma. Com um gesto firme, decidiu abrir definitivamente a mensagem de Clara. Luísa, a verdade é que esse ex-integrante, o que saiu, era como um irmão para a gente. Não era só um membro da equipe. Ele era o coração do nosso grupo. A saída dele deixou todo mundo despedaçado e nem todos conseguiram lidar bem com isso. A equipe mudou muito e, se você se juntar a nós, pode ser que as coisas melhorem. Mas, ao mesmo tempo, pode ser que você enfrente essa sombra. O coração de Luísa disparou. O coração do grupo? Ela repetiu, um eco de incredulidade. Como alguém poderia ser a razão de tudo desmoronar?
Um frio na barriga a arrependeu. E se esse coração ainda estivesse lá? Luísa, a voz de Ana puxou-a de volta. A preocupação nos olhos da avó era palpável. O que você está sentindo? Eu não sei, vovó. Isso é tudo novo. O que eu faço com essa informação? Ana então sorriu suavemente. Converse com o coordenador. Pergunte sobre a história, entenda como essas relações moldam a equipe. Conhecer o que ocorreu pode te ajudar a definir seu caminho. Luísa encarou o papel em branco à sua frente. Decidiu. Vou me encontrar com o coordenador amanhã. Se isso puder ajudar a resolver alguma coisa, eu tenho que ir. A determinação a preenchia, mas a ansiedade ainda dançava ao redor. Naquela noite, Luísa não conseguiu dormir direito. Os olhos grudados no teto, o pensamento a conduzia por um labirinto de incertezas, lembranças e medos. E se eu não estiver à altura? E se eu me deparar com um passado que ainda não superei? Era uma batalha interna que se intensificava com cada hora que passava. Ao amanhecer, Luísa se levantou com um novo propósito. Respeitando a inquietude que corria em suas veias, ela decidiu que era hora de ir. Iria buscar aquela verdade e, assim, transformaria suas inseguranças em força. Estou pronta, disse para si mesma na frente do espelho, ainda que a voz tremesse. Movendo-se como se estivesse num ritual, Luísa vestiu-se com cuidado, como se cada peça representasse uma nova camada de coragem. Ela saiu do quarto com passos firmes em direção à sala. Vovó, vamos! As palavras saíram mais confiantes do que se sentia. Ana a olhou, um orgulho silencioso refletido em seu olhar. Vamos, meu amor. Hoje você vai descobrir mais do que imagina. Enquanto as duas saíam pela porta, uma mensagem de Clara chegou em seu celular. Espero que você esteja pronta. Alguém do passado pode aparecer e mudar tudo. Os olhos de Luísa se arregalaram. O que seria isso? O que mais poderia ser revelado? A ansiedade a atingiu com força, como um soco no estômago. Seria aquele o dia em que tudo mudaria? Com a sensação crescente de que uma nova camada de sua vida estava prestes a ser revelada, Luísa sentiu que estava à beira de um abismo e que talvez fosse hora de saltar. O caminho até a instituição parecia mais longo do que o habitual. Luísa caminhava ao lado de Ana, mas sua mente vagava para longe dali. Os prédios altos, as pessoas apressadas nas calçadas, tudo parecia um borrão. Em sua cabeça, as palavras de Clara ecoavam. Alguém do passado pode aparecer e mudar tudo. A incerteza a envolvia como uma névoa densa. Você está bem, querida? Perguntou, quebrando o silêncio. A voz da avó era um bálsamo, uma âncora na tempestade interna. Estou tentando, é tudo tão confuso. Luísa hesitou. E se eu não estiver pronta para o que vou ouvir? E se esse coração ainda causar mais dor? Vou te contar um segredo. A dor pode ensinar muitas coisas. Às vezes, enfrentar o que nos assombra é o que nos faz mais fortes. Ana segurou a mão da neta, transmitindo conforto através do toque. Quando chegaram, Luísa ficou parada na entrada, admirando a instituição que era uma segunda casa para muitos. O cheiro familiar de café e o som animado de risadas a envolveram. Era como se estivesse prestes a entrar em um novo capítulo de sua vida, mas a dúvida ainda a acompanhava. O coordenador apareceu em sua frente sorrindo. — Luísa, que bom te ver aqui. Vamos conversar sobre seu futuro na equipe? Vamos, mas eu gostaria de saber mais sobre o que aconteceu antes, sobre quem saiu. A ousadia dessas palavras surpreendeu até mesmo Luísa. O coordenador arregalou os olhos e havia uma sombra de tristeza em seu olhar. Entendo, essa é uma história delicada, mas você merece saber. Ele a conduziu a uma sala calma, onde as paredes pareciam absorver qualquer respiração ansiosa. Ele começou a contar sobre Bruno, o ex-integrante da equipe, e como sua saída afetara a todos. Cada palavra era carregada de emoções, como se o passado tivesse ganhado vida novamente. Luísa prestava atenção, imersa na história do homem que fora tão importante. À medida que a conversa avançava, algo dentro dela começou a mudar. Era como se cada revelação tirasse um peso de seus ombros.
Bruno foi um líder incrível. Ele não era apenas um amigo, mas também um mentor. A saída dele deixou um vazio, um buraco que muitos de nós ainda sentimos. O coordenador suspirou, olhando pela janela. Para alguns, foi difícil seguir em frente. Luísa sentiu um nó na garganta. O que isso significava? Estão todos ainda se contorcendo de dor por causa de alguém que eu nunca conhecera? E se Bruno ainda estivesse na equipe, como isso afetaria a relação de todos? E se ele voltar? Luísa questionou, a voz trêmula. O medo subitamente tomou conta dela. O coordenador virou-se, encontrando seus olhos. Bem, existe uma possibilidade. Ele pode aparecer, e isso pode ser um desafio. Mas lembre-se, você não está sozinha. Todos nessa equipe têm suas lutas. A certeza nas palavras dele deu a Luísa um novo fôlego. Havia conexão ali, um sentido de união que ela não tinha notado antes. Mas também havia um chamado maior, um desafio pelo qual precisava transcender. Você está disposta a enfrentar isso, Luísa? Sim, respondeu, com mais firmeza do que imaginava. Era a hora de ser corajosa, de ver tudo e não apenas as sombras. Ao sair da sala, algo mudou. Ela estava pronta para fazer parte daquela história, para enfrentar um passado que não era dela, mas que com certeza a afetava o presente. Enquanto se dirigiam para a saída, uma mensagem do celular vibrou em seu bolso. Era Clara novamente. Luísa, ele pode estar mais próximo do que você pensa. Seu coração disparou. E se Bruno estivesse mesmo voltando para a equipe, o que isso significaria? A conexão que Luísa começava a formar podia ser colocada à prova a qualquer momento. Ela parou, sentindo o peso das palavras. Agora a dúvida era dupla. Será que toda essa coragem que tinha reunido seria suficiente para enfrentar o que estava por vir? Luísa respirou fundo, o celular ainda vibrando em sua mão. As palavras de Clara dançavam em sua mente, como fantasmas que cobriam seu espírito de inquietação. O que significava próximo? Seu coração palpitava, não apenas pela ansiedade, mas pela possibilidade de algo grandioso e talvez aterrorizante à vista. Ana, percebendo a hesitação da neta, apertou seu ombro de maneira reconfortante. — O que houve, minha filha? Perguntou, com um olhar que transbordava preocupação e amor. Recebi uma mensagem da Clara. Luísa tentou dosar a intensidade em sua voz, mas não conseguiu. Ela disse que Bruno pode estar mais próximo do que eu penso. Os olhos de Ana se estreitaram e por um momento ela pareceu hesitante, como se ponderasse sobre os impactos daquela revelação. Bruno, começou a avó, mas suas palavras ficaram suspensas no ar. Luísa pôde sentir a tensão que surgia entre elas. O nome ressoava como um eco, de não dito, carregado de memórias que não pertenciam a ela, mas a um passado que agora parecia vivo. — Você sabia sobre ele, não sabia? Perguntou Luísa. A voz estava mais firme dessa vez, um desejo genuíno de entender. Ana respirou fundo antes de responder. Eu sabia, mas foi muito difícil para todos nós. A volta dele traria à tona feridas que pensávamos estar cicatrizadas. A avó suspirou, e em seus olhos Luísa viu o reflexo de momentos marcantes e de lutas que ela não conhecia. Mas o que eu faço se ele voltar, vovó? E se isso mudar tudo? A pergunta escapuliu de seus lábios, uma súplica silenciosa por respostas que talvez não existissem. Você enfrenta essa realidade de frente, como sempre, Luísa, Ana respondeu com força. Você não é a única que precisa encarar o passado. Todos nessa equipe têm sua própria história com Bruno. A chave é como você lida com isso. Ainda sentindo a intensidade das palavras da avó, Luísa olhou para a janela. O céu estava claro e o movimento das pessoas lá fora parecia um lembrete constante de que a vida continuava. Mas e sua vida? O que aconteceria quando Bruno chegasse? A possibilidade a consumia, uma mistura de expectativas e inseguranças. Depois de um momento, Ana falou novamente. O que você está sentindo agora é natural. A imensidão de emoções pode ser avassaladora. Se Bruno voltar, talvez ele não seja o que todos esperam, e talvez você não seja a única que tem um passado a confrontar. Talvez você tenha razão.
Luísa murmurou, pensativa. Ela se lembrou de Clara e da bolsa de sonhos sem fim que a amiga havia carregado. Só que, e se ele for a razão de alguém se afastar de mim? E se ele trouxer velhas rivalidades que eu não conheço? Então você vai descobrir quem você é de verdade. Isso é parte de crescer, de se encontrar. E talvez isso possa te ensinar mais sobre você mesma do que qualquer outra coisa. Luísa assentiu mentamente. Ana estava certa. Enfrentar essa possível realidade a tornaria mais forte. Afinal, a dor também podia ser um professor. Quando saíram da instituição, o coração de Luísa ainda estava acelerado. Objetivos e expectativas dançavam em sua mente, mas por dentro ela se sentia um pouco mais centrada. O desafio parecia mais palpável agora, e, por algum motivo inexplicável, ela achou que estava pronta para o que viesse. Entretanto, assim que cruzaram a porta de saída, uma voz familiar ecoou atrás delas. "Luísa, espere!" Era Clara, com o olhar angustiado. "Eu preciso falar com você." Luísa congelou, sentindo os nervos à flor da pele. A gravidade na expressão da amiga fez seu coração disparar mais uma vez. O que mais Clara tinha a dizer? A próxima reviravolta estava prestes a se revelar e Luísa já não sabia se estava preparada para mais surpresas. A tensão no ar era palpável. Luísa parou instantaneamente, seus pés imóveis no piso frio da entrada da instituição. O olhar preocupado de Clara atravessou sua mente como uma tempestade, tornando-se a nova onda na maré de emoções que a envolvia. "Clara, o que houve?" perguntou, a voz saindo mais alta do que pretendia. "Você precisa saber sobre o que realmente aconteceu com o Bruno", disse Clara, sem respirar. "Tem algo que ele precisa te contar, algo que pode mudar tudo." As palavras atingiram Luísa como um raio. "Mudar tudo? Como assim?" a jovem questionou, a ansiedade subindo a cada segundo. Ana, ao lado, percebeu o pânico na expressão da neta e colocou a mão no ombro de Luísa, como se oferecesse um apoio silencioso. Os membros da equipe conversaram e parece que ele voltou ao grupo, mas com um fardo. Ele quer fazer as pazes e precisa de você para isso. Clara explicou, a gravidade em seu tom fazendo um nó na barriga de Luísa. "Mim? O que eu tenho a ver com isso?" Luísa se sentiu confusa. A ideia de ser o centro de uma tempestade carregada de passado era desgastante. "Ele falou sobre como a saída dele afetou você e sua avó. Ele não sabia o quanto doía para as pessoas que estavam ao seu redor. Ele não queria que você passasse pelo que passou", Clara disse, olhando nos olhos da amiga para mostrar que estava falando sério. Luísa sentiu a confusão misturada à raiva se agitar dentro dela. Por que Bruno, um desconhecido, teria que ser responsável por sua dor? E se ele for apenas uma desculpa? Se ele estiver aqui para mudar a história, mas sem se importar com o que eu realmente sinto? Pensou. Por isso você precisa ouvi-lo, Luísa, para compreender. Esse é um momento crucial. Você decidiu enfrentar o passado, e talvez essa seja a sua chance de se libertar. Clara insistiu. Ana, percebendo a luta interna de Luísa, adiantou-se. "Meu amor, você já enfrentou tanto até aqui. Tudo isso faz parte do seu crescimento. Se Bruno está realmente disposto a se redimir, talvez você possa encontrar uma paz que não imaginava. E, mesmo que isso seja difícil, você não está sozinha nessa." A voz da avó foi como um bálsamo, mas o desafio ainda estava bem ali, ameaçador e intimidador. Luísa sentiu o coração na garganta. Se eu me abrir para ele e ele não mudar, ou se ele vier quebrar ainda mais o que eu construí, o que eu faço? Pensou intensamente. Enfrente-o com a verdade, assim como você fez hoje. Isso pode ser a solução. Às vezes precisamos abraçar a tempestade para encontrar o arco-íris, Ana disse, sua incansável sabedoria brilhando. O telefone de Luísa vibrou novamente, uma mensagem de Bruno. Oi, Luísa, eu gostaria de conversar com você. Eu quero explicar muitas coisas. Estou aqui, se você estiver pronta. Vão fazer você escolher, querida. Você pode decidir se quer deixar essa história para trás ou buscar a verdade, murmurou Ana, com segurança na voz. Então, em meio à confusão, Luísa percebeu que aquela era sua escolha.
Não se tratava apenas de Bruno, mas da força que havia construído em si. Era hora de confrontar os fantasmas, e ela sabia, não estava sozinha. Eu vou encontrar Bruno, disse firmemente, como se estivesse fazendo uma promessa a si mesma. As palavras trouxeram alívio e impacidade. Clara sorriu levemente e Ana apertou mais firme seu ombro, compartilhando uma conexão silenciosa. Luísa respirou fundo. A vida a aguardava. Ela estava prestes a desbravar um território desconhecido. Em seu coração, no meio da tempestade que se formava, havia um novo tipo de esperança se acendendo. Luísa sabia que o caminho à frente estaria cheio de desafios, mas agora ela estava decidida a seguir em frente, a se reencontrar e a fazer as pazes, não apenas com Bruno, mas com toda a sua história. A alegria começou a brotar, enquanto Luísa olhava para frente, determinada a buscar não só respostas, mas um recomeço. Com um sorriso confiante, ela segurou com firmeza a mão da avó. Era a hora, afinal, de enfrentar tudo de cabeça erguida. E ali, naquela esquina do destino, as sombras do passado eram apenas uma parte da história, e Luísa estava prestes a abraçar seu futuro brilhante. Agora, após essa intensa jornada, precisamos incentivar você a não deixar essa história acabada aqui. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias emocionais exclusivas e impactantes. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e ajudar a comunidade a crescer. Comente suas reações e comece a compartilhar suas teorias sobre o final. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam viver essa conclusão. Mostre seu apoio e seja parte da nossa história.